programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, começamos mais um programa. 5.000 nomeações. É fruto da luta do Sindiúti, é fruto da luta de quem está na escola. 5.000 nomeações do edital do concurso de 2017. O governo acaba de anunciar aqui na Comissão de Educação da Assembleia. Momentos difíceis, né? Minas pede socorro, né? Nós estamos vivendo o caos aqui em Minas Gerais com o governo Zema. O Zema não é, a qualidade dele não é ser bom pagador, né? A não ser que seja pro próprio salário. É reajustar 3 vezes o salário, 300%. Nós estamos muito assustados com a forma como o governador Romeu Zema tem conduzido o estado de Minas Gerais, em especial a CEMIG, o lugar de onde a gente fala. 5.000 nomeações. É fruto da luta do Sindiúti, é fruto da luta de quem está na escola. 5.000 nomeações do edital do concurso de 2017. O governo acaba de anunciar aqui na Comissão de Educação da Assembleia. Então, nosso agradecimento à Comissão de Educação da Assembleia e o nosso reconhecimento da nossa categoria que pressionou, que pediu, que cobrou, juntamente com a nossa direção nas mesas de negociação. 5.000 nomeações para o ano de 2023, 3.000 professores e 2.000 especialistas da educação básica. Essa é a conquista dessa semana, é a conquista do cargo efetivo, é a conquista contra a precarização e contra o risco de ficar desempregado. Quem luta, educa e conquista. 5.000 nomeações é uma conquista importante, então eu quero parabenizar a categoria que faz a luta, porque esse é um avanço importante, porque quanto mais nós avançamos em nomeações, mais nós combatemos as possibilidades de privatizações, de terceirizações, de entrega de gestão para organizações sociais, que foi o que nós enfrentamos agora na reforma administrativa, que nós conseguimos retirar do texto da reforma administrativa a ampliação das OS. Isso foi muito importante. Também quero parabenizar e agradecer ao Sindiúti, que esteve presente aqui em todos os debates da reforma administrativa, nas galerias, nas discussões. A presença, ela faz a diferença nos debates aqui internos, de discussões das comissões e no plenário. Então, esse processo ele é muito importante para que a gente combata, né, a diminuição da rede estadual para outros caminhos. Mais importante, algumas pessoas, mas por que você está fazendo audiência pública agora? A questão do piso é central e nós vamos fazer uma audiência sobre o piso salarial no próximo dia 26, mas nós não podemos, na véspera de vencer o prazo do STF, começar a cobrar o governo. O momento de nós avançarmos nas nomeações de cargos vagos é agora. Então é a vida de muita gente que está em risco se o governo não fizer um processo sério e constante de nomeações e realizações de novos concursos. Então, parabéns à categoria que faz a luta. É importante esse posicionamento e compromisso do governo em audiência pública das 5.000 nomeações. E o que nós vamos pedir ao governo que nos encaminhe esse cronograma melhor detalhado. Nós ainda temos uma proporção complexa, né, de número de contratados versus o número de servidores efetivos. Mas é uma vitória. 5.000 nomeações do concurso de 2017, que são além das vagas divulgadas, é uma vitória do sindicato, é uma vitória da Comissão de Educação, que nos ajuda nesse debate, que nos ajuda na pressão. E é um alento, uma vitória também para quem está no contrato precário de trabalho, que sempre fica com o risco do desemprego, com o risco de não conseguir a aula para o ano seguinte. No caso dos auxiliares de serviço da educação básica, o governo precisa apresentar uma proposta, então, porque não é simplesmente negar a realização do concurso que vai solucionar a questão. São mais de 30.000 trabalhadoras que dedicaram a vida ao Estado e que precisam ter a oportunidade de concorrer a um cargo efetivo. É claro que com as observações que a categoria já disse para nós, o que é que nós temos que pedir um eventual edital de concurso para auxiliares de serviço da educação básica. Em relação ao novo concurso, é importante que o governo nos explique
qual será a matemática, porque tem um prazo limite. Em abril de 2024, termina o prazo dado pelo STF para que o Estado nomeie servidores e encerre esse ciclo de contratos infinitos, de contratos de 20 anos, de 25 anos. Esgotar a lista de aprovados do concurso de 2017, nomear todos os aprovados e também avançar no próximo concurso para que a gente consiga solucionar a questão e que o número de contratados e com vínculo precário no estado de Minas Gerais termine, porque o mais grave disso tudo é que o governo economiza recursos. Ele economiza recurso quando tem um número muito alto de servidores com vínculo precário, porque o salário é menor ainda do que quem está na ativa. É difícil explicar isso, né? Porque o salário já é baixo, mas quem é contratado tem um salário menor ainda. Então, mas nós consideramos sim uma vitória da nossa categoria essas 5.000 nomeações. Nós vivemos um tempo difícil aqui em Minas Gerais, né, gente? Momentos difíceis, né? Minas pede socorro, né? Nós estamos vivendo um caos aqui em Minas Gerais com o governo Zema. Tem aí mais uma novidade, né, Paulo, do governador Zema, que está lutando pelo seu reajuste salarial na Assembleia, está dando calote aí nos trabalhadores e trabalhadoras, tanto da educação quanto da CEMIG. Nós vamos trazer informações aqui também do calote que o Zema está dando lá na CEMIG, sabe, Vera? Os trabalhadores fecharam um acordo lá de PLR. Desde 95 a gente tem esse tipo de situação. De acordo, de situação, sempre se cumpriu todos os anos. E agora o Zema deu calote lá nos trabalhadores da CEMIG também. Um outro assunto, além do calote que ele está dando na educação, né, Paulo? Isso aí, Jairo. O Zema não é, a qualidade dele não é ser bom pagador, né? A não ser que seja para o próprio salário. É reajustar 3 vezes o salário, 300%, né? É um escárnio. Enquanto isso, os trabalhadores da educação, os trabalhadores de maneira geral do serviço público estadual não têm o depósito do INSS, não têm dificuldade para aposentar, para se afastar, por licença de saúde, porque o governo não desconta no salário das pessoas e não faz o repasse para o INSS. É um governo que, para a gente começar a falar certo, corretamente, a gente pode dizer que dos piores que nós já tivemos em todos os tempos. Pois é, essa questão do piso salarial profissional dos trabalhadores da educação é um capítulo à parte, porque ele desrespeita uma lei estadual. É um governador que não cumpre a lei 21.710, que estabelece o piso salarial profissional integral para a atual jornada de 24 horas no Estado, né, e para as 8 carreiras da educação. O discurso dele, né, que ele está questionando a constitucionalidade na justiça, do nosso piso, e que paga o piso proporcional conforme o entendimento dele da lei 11.738, que é a lei federal. Só que esse ano nem isso. Ele não está pagando nem proporcional o salário, o piso para os trabalhadores da educação. Aliás, ele não está pagando sequer um salário mínimo para os auxiliares no serviço da educação básica. É um absurdo. O governo desrespeita uma série de leis, né? Com relação à educação, parece que é o alvo preferencial são os trabalhadores da educação, né? Não recebe o piso nacional, não recebem o piso estadual e não recebe sequer o salário mínimo, grande parte da nossa categoria. Nós temos ASBs, que são as auxiliares de serviço da educação básica, conforme o Paulo já disse aqui, ganhando menos que salário mínimo, né, Paulo? Pois é, pensa bem, né? Uma escola funciona sem ter merenda para as crianças, funciona sem ter limpeza, né? Então elas são fundamentais, né, para o funcionamento da escola e não tem a valorização que é exigida por lei, que é o salário mínimo. Isso é um absurdo, né? O discurso do governador Zema de que é preciso ter salários maiores, que hoje é o segundo maior do país, né? Então, para atrair os melhores quadros, acho que ele deveria aplicar isso para a educação, para a saúde, né, para as pessoas que estão na ponta atendendo a população. E essas sim merecem a valorização e está sendo sonegado um direito para eles, né? Para nós, né? Porque são
questão do piso, por exemplo, ou do salário mínimo, está previsto em lei e não é cumprido. Então, é um sucateamento, o Jairo colocou aqui, que acontece nas empresas estatais, está acontecendo no serviço público. Aí ele veio com uma proposta de reforma administrativa, que também foi votada em primeiro turno, que prevê, né, entre outras coisas, né, todas as cláusulas lá da reforma administrativa tendem a transferir para a iniciativa privada a responsabilidade dos serviços públicos e tendem a desregulamentar e tirar o controle social sobre os serviços, né? Então, aqueles órgãos que fiscalizam, aqueles conselhos que têm a participação popular, tudo isso está sendo colocado em segundo plano. Tem até uma questão que é 1% do orçamento público, né, que é deliberado pela sociedade, que também tem a proposta de se retirar, né, em vez de regulamentar efetivamente da condição, né, da sociedade mineira opinar para onde vão esses recursos, está sendo simplesmente retirado, né, da legislação. Ô Paulo, e vale dizer ainda que eu acho que a gente não pode lembrar, o Sindiúti está em campanha para arrecadar recursos para se manter de pé, manter aberto, porque além disso tudo, tem ainda uma judicialização da luta que penaliza o sindicato no sentido de fechá-lo. Também é ação movida por esse governo. Tem ainda um ataque à categoria, mas tem também a representatividade ao sindicato, não é? Nossa, são muitos ataques, né? Tem uma multa que o governo quer nos cobrar R$3.200.000. Nos cobrar, que eu falo, quando cobra do Sindiúti, está cobrando de toda a categoria, porque é um instrumento, é a voz da categoria, né? E ele não quer o diálogo, né? Esse é um governo que se nega a dialogar. Para você ter uma ideia, nós estamos todos aí, né, preocupados, atentos com a questão da violência crescente nas escolas. O governo instituiu uma comissão com seus pares, né, dentro, com instrumentos do governo, e com gestores das escolas privadas. Esqueceu de chamar a comunidade escolar, não chamou a comunidade dos pais, não chamou os estudantes, não chamou os trabalhadores em educação, né? É uma coisa que é triste, né? A gente vê quem está na escola, quem está sendo alvo da violência não é convidado para fazer esse diálogo. E o Sindiúti tem as questões que são da categoria, as questões salariais, de cobrança, né, do piso, e tem também uma preocupação que é com a educação como um todo, né? Então, essa questão, né, do ambiente escolar, da violência, e é isso que ele quer silenciar. Ele não quer nenhuma voz, né, que seja crítica, né, nenhuma voz que questione as políticas do Estado. Por isso nós estamos com SOS Sindiúti, né, que visa manter o sindicato caso se efetive essa cobrança, né, porque nós temos compromisso com os nossos funcionários, nós temos as nossas despesas operacionais para chegar em cada escola, é preciso, né, de que haja o deslocamento das pessoas que visitam as escolas, que entregam informativo, né, a impressão dos nossos informativos, a manutenção, né, do nosso site, do nosso programa, roda de conversa, né, da nossa comunicação como um todo. Tudo isso é mantido pela contribuição dos associados e quem decide se isso vai permanecer ou não são os associados. Por isso, a campanha SOS Sindiúti. Nós vamos fazer uma prosa aqui também, porque os trabalhadores eletricitários e as trabalhadoras aí na luta para receber os seus vinténs. É isso mesmo, Jairo? Vamos introduzir a conversa. É isso aí. O Emerson está aqui, que ele pode explicar melhor para a gente. Eu também sou eletricitário, né? Sou eletricista da CEMIG, estou liberado para a CUT Minas. Já fui também coordenador do Sindieleta, um grande apreço pelo sindicato, pelos companheiros, pelo Emerson. E nós nunca vimos isso, né, Emerson? Um calote nesse nível, né? Sempre tivemos problemas com os outros governos, passando por governos aí de Nilton Cardoso, o PSDB, com a Aécio, a Anastasia, o próprio PT durante o governo aqui, mas nunca tivemos esse processo de uma proposta que a empresa fez, foi aceita pelos trabalhadores, e agora a gente está vendo um calote do governo Zema, não é isso? Jairo, de fato, nós estamos muito assustados com a forma como o governador Romeu Zema tem conduzido o estado de Minas Gerais, em especial a CEMIG, o lugar de onde a gente fala. Porque
Isso que tem sido denunciado como calote, que o próprio Sindiúti está denunciando em relação ao piso salarial do magistério que o governador tem dado o calote, nós estamos presenciando isso na CEMIG neste momento. Hoje, o governador Romeu Zema está pagando um prêmio de participação nos lucros aos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, mas só aos trabalhadores e trabalhadoras representados pelos sindicatos que ele escolheu. Aqueles que não se dobraram à metodologia de negociação que o governo impôs, a categoria está deixando de receber o pagamento da participação dos lucros hoje. De forma que mais de 50% da categoria não está recebendo. Em contrapartida, depois do governador aumentar o próprio salário em mais de 300%, aí está o processo correndo na Assembleia Legislativa de Minas, o governador faz um processo semelhante nos gestores, gerentes, superintendentes e diretores da CEMIG, onde essas pessoas estão recebendo, a título de participação nos lucros, cerca de 5 ou 6 vezes o próprio salário, enquanto aos trabalhadores em geral estão recebendo uma média de 1,5 salário, aqueles que fazem parte dos sindicatos que o governador escolheu. Então, de fato, é muito assustador o que está acontecendo e a população mineira precisa saber de que forma que o governador Zema está se apropriando do Estado para agradar aos seus sócios, aos seus amigos, né, Jairo? É isso, Emerson. E quando o Emerson coloca aqui, Vera, a questão do superintendente e gerentes da empresa são os altos salários, né, Emerson? Pois então, quando ele vai receber 6 vezes de PLR, num acordo que sabe-se lá onde ocorreu essa negociação, né, Emerson? Nós estamos falando aí, Vera, de 300, 400 mil reais. Isso que eu queria saber. 300, 400 mil reais. Para diretores... Para gerentes, superintendentes da empresa, a sua diretoria. A cúpula, né? O que está lá mais perto da direção. Os amigos do rei recebem aproximadamente isso aí. É um governo que faz a escolha mesmo, né? Ele faz a escolha da educação como inimiga e ele faz a escolha de quem ele quer valorizar, né? No serviço público, nas empresas públicas, não é isso? Vera, a questão é tão assustadora, e essa questão da escolha que você cita, porque antigamente, cargo de gerência e de superintendência na CEMIG era cargo para trabalhador e trabalhadora concursados. No começo do governo Romeu Zema, ele transgrediu a regra do concurso público e passou a contratar para esses cargos as pessoas escolhidas pelo governador ou pela turma do governador. E agora são essas pessoas que estão recebendo a participação nos lucros dessa forma exorbitante que eu estou citando aqui, enquanto os trabalhadores e trabalhadoras de carreira, concursados, que são quem de fato leva a energia para a casa do povo mineiro, estão ficando preteridos. A grande maioria, inclusive, sem receber. A gente precisa denunciar, porque se as pessoas não souberem o que acontece, dificilmente elas vão combater ou dificilmente elas vão tomar posições corretas, né? Porque quando você vê um governador utilizando redes sociais, TikTok, para lavar seu próprio prato, para fritar ovo, para falar que ele faz sua própria comida, né? Que ele é bacana, que ele não mora no palácio, que ele mora numa casinha muito simples, né? As pessoas acreditam nessas coisas, né? Parece que tem o governador real e a personagem, né? Nós vemos aí que todo esse discurso de responsabilidade, que na prática está sendo contradito pela própria iniciativa do governo de reajustar seus próprios salários e reajustar dos secretários do primeiro escalão. Nós vemos também uma prática antissindical que é recorrente, com o Sindiúti, com o Sindieletro, né, com vários outros sindicatos do Estado. É uma recusa em dialogar, né, é uma imposição de suas ideias que não contemplam, né, o grosso da população mineira, né, com certeza. E a gente sabe que, embora ele não esteja morando no palácio, ele está vivendo muito bem também, né? Está vivendo com muito luxo e, inclusive, né, as próprias compras do governo demonstram isso, né? Durante a campanha eleitoral é uma festa, né? Fácil, né? Vai valorizar o trabalhador e a trabalhadora da educação, que a educação é importantíssima para o desenvolvimento do país, que a educação, os países que investiram em educação hoje são desenvolvidos, são países ricos, mas na hora de fazer a questão mesmo na prática não fazem, né? Desviam dinheiro, que é um dinheiro que já está carimbado do piso, é um dinheiro do Fundeb também que não foi pago, desviam dinheiro e o Zema está aí, dando calote na educação,
aqui em Minas Gerais, está dando calote nos trabalhadores da CEMIG. Então é para o povo ficar atento, nós temos que conversar muito sobre o governo Zema, sobre quem é o Zema. É o que o Paulo disse aqui, ele tem um personagem, né, que ele tenta colocar né, um personagem que ele criou, do cara que lava o próprio prato, do cara gente boa, da transparência, de tudo mais isso aí, mas você vê na realidade que não é isso, né? Ele faz práticas políticas piores do que a direita que teve aqui em Minas Gerais, no comando das empresas. E na CEMIG nós estamos vendo uma farra, né? O Emerson vai poder falar pra gente aí, Vera, tá uma farra na CEMIG, viu? Eu nunca vi tá acontecendo na CEMIG nos outros governos. O próprio Reinaldo Passanezi, presidente da CEMIG, ele foi indicado como conselheiro da Copasa. É porque, pela regra, Vera, normalmente é corriqueiro que o presidente da CEMIG também seja conselheiro da CEMIG, porque ele participa do conselho debatendo quais as melhores políticas para a CEMIG. No caso do governador Romeu Zema, o presidente da CEMIG passou a ser conselheiro da Copasa. Aí a gente pensa, que coisa esquisita. E o presidente da Copasa virou conselheiro da CEMIG. Mais esquisito ainda. A gente entende o que eles estão fazendo quando a gente descobre que se o presidente da CEMIG for também conselheiro da CEMIG, ele não recebe 2 salários. Ele recebe só o salário de presidente da CEMIG. Mas se ele for presidente da CEMIG e, ao mesmo tempo, conselheiro da Copasa, ele recebe como presidente da CEMIG e como conselheiro da Copasa, aumentando a sua renda e aumentando a sua riqueza às custas do povo mineiro. No começo do governo do governador Zema, a CEMIG separava cerca de 4 milhões de reais para a remuneração do seu corpo de gestão. Saiu o orçamento para a remuneração do corpo de gestão do ano de 2022. Foram gastos 26 milhões de reais para remunerar o corpo de gestão da CEMIG no ano de 2022. Então, sim, esse aumento de 300% que o governador Zema deu para si mesmo, aparentemente ele foi até um pouquinho mais generoso com a gestão da CEMIG. O que demonstra a serviço de quem essa gestão está. Senhor Reinaldo Passanezi, presidente da CEMIG, Companhia Limitada, senhor Tadeu, diretor de transmissão, que vieram para a CEMIG com a tarefa de preparar a CEMIG para ser doada para a iniciativa privada, têm sido muito bem pagos e muito bem remunerados por isso, enquanto a maior parte da categoria eletricitária está sem receber a participação nos lucros. Os eletricitários estão mantendo recado para o governador Zema de que não vamos entregar o nosso direito de graça. Vai ter muita luta na justiça, na seara política e principalmente a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras que buscam o melhor atendimento para a população mineira, e parte desse melhor atendimento significa trabalhadores e trabalhadoras com dignidade de salários. No dia 26 é o Dia Nacional de Paralisação dos Trabalhadores da Educação. Então, no dia 26, nós teremos a rede estadual paralisada, diversas redes municipais, né? Esperamos que todas, para exigir o piso salarial profissional nacional. Nós temos essa reivindicação que é lei, e o cumprimento dela por parte aí de vários municípios e principalmente do Estado está ainda não concluído, né? Então, nós temos uma defasagem muito grande em relação ao piso aqui no Estado, principalmente nos últimos 4 anos. Nós chegamos quase lá na gestão anterior, né? Chegamos a quase o piso integral, mais de 90%, cerca de 90% no governo anterior. E agora a gente está recebendo praticamente metade disso, né? Então, nós estaremos protestando, principalmente o caso de Minas Gerais, que tem uma lei estadual que especifica que é para jornada de trabalho do Estado de 24 horas. Então, assim, mais ainda, né, seria a obrigação do governo Zema estar cumprindo com esse piso salarial, não só para os professores, como da educação. O governador vem dizer que é necessário fazer isso para atrair os melhores quadros para o Estado. E não é assim com a educação, com a saúde, com a segurança, né? O que nós estamos vendo é realmente uma expulsão dos trabalhadores do serviço público, né? Dadas as condições são aviltantes. E, em contrapartida, o governador vai ter o maior salário do país. É uma marca muito vergonhosa para Minas Gerais. Mas o que eu quero dizer para a nossa categoria é que em todas as escolas de Minas Gerais,
todos saberão o que significa 300% de reajuste no salário do governador e o que significa auxiliar de serviço da educação básica, que faz a merenda, que limpa a escola, recebendo menos que o salário mínimo em Minas Gerais. Faz um discurso de reduzir gastos, né, de conter as despesas do Estado, mas isso vale somente para os trabalhadores que atendem, né, os cidadãos à ponta. Quando se diz respeito ao governador, né, e aqueles que o cercam, aí é pura mordomia, né? Todo mundo vai saber qual é a diferença entre 300% no salário do governador e o vencimento básico de 2.350 das professoras. Estamos há 5 anos esperando que o governo cumpra a legislação e pague o piso salarial profissional nacional, e isso não aconteceu. Um salário para o governador que em 2025 será de R$ 41.845,49, salário do vice-governador, que vai para R$ 37.660,94, e o salário dos secretários, que vai para 34 mil, salário final, né, em 2025, R$ 34.774. Se o debate fosse de recomposição da inflação, então acho que primeiro é preciso jogar limpo com a sociedade. O governador quer ganhar mais, os secretários querem ganhar mais, sem nenhuma referência inflacionária. A nossa luta vai continuar. E a denúncia da vergonha que foi feita aqui hoje, no plenário da Assembleia Legislativa, não vai acabar. As pessoas não vão esquecer, porque nós da educação temos a tarefa de fazer com que as pessoas se lembrem. O que nós vamos dizer a auxiliar de serviços da educação básica, que hoje ganha, não só de vencimento básico, mas de remuneração, menos de um salário mínimo? O que nós vamos dizer à carreira? Eu trouxe as tabelas das carreiras aqui, que eu quero falar da vida real das pessoas. Na área da ciência e tecnologia, hoje, um gestor em ciência e tecnologia com nível superior de escolaridade, o vencimento básico dele é R$ 1.655. Ele também está há 15 anos sem nenhuma recomposição da inflação. Na mensagem que antecede o projeto de lei, a própria Assembleia fala que, a pedido do governador, né, vai reajustar os salários que estão sem reajuste desde janeiro de 2007, certo? E para a gente entender que o salário, normalmente, são reajustados à inflação, é pelo índice calculado pelo IBGE, do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. Né? E nesse período, tá, a inflação de 2007 até fevereiro de 2023, ela está em 155%. Né? Então, o que a Assembleia está propondo, justificando, que é para recomposição salarial, no percentual colocado, é muito além. É mais que é um pouco mais, é quase o dobro do que foi a inflação do período. É tão surreal isso, sabe? É tão surreal as pessoas ouvirem e a vergonha que Minas Gerais está passando perante ao Brasil inteiro com essa questão do 298%. Está em todos os lugares, na imprensa toda, todo mundo vendo isso. Mas a nossa tarefa como trabalhador em educação, com salário, com um governo que deve 5 anos de reajuste de piso salarial para a nossa categoria, é denunciar. Gente, a gente precisa muito que vocês denunciem isso no Brasil inteiro, porque é uma excrescência. Então, a gente não pode deixar repetir, porque nós não vamos deixar a população de Minas Gerais esquecer disso. E até o próximo programa. SOS Sindiúti, resistir ao governo Zema e manter o sindicato de portas abertas. Durante o 12º Congresso, foi aprovada a realização de uma campanha de contribuição financeira para manter o Sindiúti funcionando e resistir ao ataque feito pelo governo de Minas à categoria. Acompanhe aqui detalhes dessa campanha.